Diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus? Diante dele as muralhas desabam. Salve Maria, povo de Deus! Que alegria ter você conosco novamente nas nossas meditações quaresmais. Hoje começamos a 6ª semana da nossa quaresma, já estamos aí na reta final desse tempo de combate, a qual nós temos pedido para que São Miguel seja conosco, seja comigo, seja com você. E nossa quaresma tem tido um inimigo chamado desânimo espiritual. O itinerário que nós temos feito até aqui foi elencar quais são os sinais de desânimo, e agora nós estamos num processo de terapia. E nesse processo de terapia, para nós recordarmos, nós aprendemos sobre a ascese cristã, os exercícios que nós devemos fazer para combater o desânimo. Na última meditação, nós falamos sobre a virtude que coordena, pondera, baliza todas as outras virtudes, que é a virtude da prudência. E vimos que a prudência, ela pode ser falsa, quando nós nos apaixonamos pela nossa qualidade, quando nós paramos na virtude. Ela pode ser uma prudência imperfeita. Nós temos entendimento de qual é o fim último, qual que é o nosso objeto, mas nós não conseguimos desenvolver, nós logo desanimamos, nós logo ficamos com preguiça, nós sempre vamos empurrando com a barriga, né? Assim dizendo, colocando para depois. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que agradar a Deus, mas depois, vou colocando outras coisas na frente. E eu tenho a prudência perfeita. Eu deixo com que os exercícios realmente aconteçam, eu quero me exercitar, eu sei que em tudo que eu vou fazer é para a honra e glória de Deus. Muito bem. Até então, em nossa terapia, nós focamos em virtudes. Falamos da mãe de todas as virtudes. Você já sabe que os exercícios eles devem produzir virtudes. Mas a alma do cristão, ele tem que ser equilibrado sobre ser um homem virtuoso e um homem de oração. E hoje nós vamos falar sobre o ato de fé. Oração é nada mais do que dar ao Senhor atos de fé. E dar o ato de fé é justamente você sair do amor afetivo, da caridade afetiva que nós já falamos, lembra? A caridade afetiva e produzir a caridade efetiva. Você se mover ao objeto amado. Para que nós possamos meditar e entender sobre ato de fé, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e nós vamos pegar aqui um texto bem conhecido por nós, que sempre lemos na quarta-feira de cinzas. Mas aqui eu vou me aplicar sobre o que se diz a oração. E assim vai dizer para nós em Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Eu gostaria que a gente se fixasse aqui nesse termo que Jesus usa, de entrar no quarto. Irmão, quando a gente pensa assim, entrar no quarto, a gente pensa assim, preocupados, né? Eu preciso encontrar o lugar mais silencioso da minha casa, um lugar que ninguém me atrapalhe, e lá eu tenho que rezar. Você não está errado.
Mas Jesus não pede para que você procure um lugar. Jesus pede para que você adentre no lugar mais oculto. E que lugar é esse? É o Espírito. Você é formado de corpo, alma e espírito. Santa Teresa d'Ávila vai dizer para nós, na sua obra Moradas, Castelo Interior, que a porta para a intimidade com Deus é a oração. Então, eu transcendo das minhas necessidades somáticas do corpo, eu transcendo das minhas necessidades da alma, da psique, da minha personalidade, e eu vou ao encontro das necessidades que Deus tem de mim. Pois vamos pensar assim, quando eu sou batizado, ou melhor, quando eu fui batizado, se instituiu em mim o Espírito, a presença de Deus. Deus fez de mim a sua morada. E nesse Espírito, eu só consigo chegar nele através da oração. Então Jesus fala assim, olha, entra no teu quarto. Primeiro passo do ato de fé. Eu não contextualizo nada, eu apenas creio, recebo o convite, o chamado. Então eu entro no quarto, eu olho para dentro de mim, eu preciso ter um encontro comigo. Pois quando você vai orar, repare, você já começa orando, falando, mas você não para e percebe se você está cansado, se você está irritado. Você não percebe se a sua oração ela vai estar preguiçosa, ansiosa. Então, primeiro passo, eu preciso me encontrar comigo mesmo. E realmente é um exercício ascético que ninguém gosta de fazer, se encontrar. Pois é um encontro de duas presenças. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, Jesus está dizendo o seguinte, olha para dentro de si. Olha para os segredos do seu coração. Olha quem é este que se apresenta. Então, novamente, quem se dirige ao Rei? Santa Teresa frisa isso muito, mas muito, nas Moradas e também na sua obra Caminho da Perfeição. A quem você está se apresentando? Então, essa palavra, essa pergunta, a quem, é dizer o seguinte, meu irmão, é um encontro de duas presenças e muitas vezes você não toma conhecimento nem da primeira presença, que é a que está te esperando, Deus, e a segunda que vai se achegando, que é você. Então, primeira pergunta, quem é que está chegando? Como está chegando? Ponto. Segundo passo, Jesus fala, fecha o teu quarto, fecha a porta, vai se encontrar primeiro antes de falar com Deus e começa a falar com Deus no segredo. Esse no segredo é o seguinte, apresenta aquilo que você guarda para si, suas misérias. Você está olhando para dentro de si, você não gosta de olhar para você, mas é preciso olhar. É preciso fazer esse exercício, fazer esta ascese de humildade e olhar o quanto você é miserável. Então, olha, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou cansado, meu corpo está doendo de tanto trabalho de hoje, meu humor não é muito bom. Você está começando a falar com o Senhor. Mas aqui tem um segredo maravilhoso nesse segundo passo. Você está admitindo suas fraquezas e você vai começar a colocar as suas fraquezas diante da presença que está lá. A misericórdia. A misericórdia que o Senhor já está recebendo a sua sinceridade, a sua humildade. Então, muito bem. Primeiro passo, fecha a porta do quarto, olha para você.
Segundo passo, em segredo, aquilo que você guarda de todo mundo, sabe? Lembra do personagem? Agora você não precisa ter mais máscaras diante do Senhor. Você está colocando em segredo o seu ser, aquilo que você tem de limitação. E aí você pode dizer, Senhor, eu coloco tudo diante da tua misericórdia. E Ele vai dar, Ele vai te receber, como o pai que recebe o filho pródigo. Agora, o terceiro passo. Você reconhece a presença. O ato de fé que nós estamos meditando aqui é quando eu apenas creio naquele que está, no Senhor que está, na presença do Senhor. Eu não me apego a contextos, porque nós temos hoje esse problema. Se eu vou ler o texto do Êxodo, onde Moisés passa pelo mar aberto, eu quero abrir aí um contexto que o mar não foi um efeito da graça de Deus, foi um efeito que teve, que era uma lua minguante, o rio estava obedecendo à luz da lua e o nível baixou do mar. Para de ficar questionando a sua fé. Ato de fé quando eu apenas creio. Eu creio na palavra, eu creio na doutrina, eu me abro à ação do mistério de Deus. Então, para com isso. Então, olha, eu estou me colocando diante de Deus, está presente. E ali na minha oração, eu vou exaltando, louvando, reconhecendo, como vai nos dizer o Salmo 8. Oh, meu Deus, quem sou eu para pensar tanto em mim? E Ele está pensando, Ele está querendo ter esse encontro com você, Ele está estabelecendo esse encontro. Então, olha só, tudo que eu estou falando aqui é o princípio da oração, tá? É o princípio. Muito bem. Aí nós avançamos para a oração vocal, aonde você não vai falar muito, você vai amar muito, como disse Santa Teresa d'Ávila. Você vai ali exaltá-lo, louvar, bendizer, se abrir ao Senhor. E agora, você vai avançar para o melhor da oração. Quando você silencia e deixa Deus falar. E Ele fala na palavra, Ele nos alimenta na palavra. Quando nós meditamos a palavra, quando nós ouvimos o que Ele tem a nos propor, após um longo período que você precisou falar, aí nós já começamos a vivenciar a oração mental. Por quê? Eu estou cheio daquilo que eu preciso falar, mas a palavra ela vai deixar cheia a minha razão. A minha razão é ficar meditando, é ficar pensando, é ficar ruminando aquela palavra, aquela direção. Irmãos, a meditação de hoje, ela procurou ser prática, porque eu tenho certeza que você tentou buscar a prudência. Procurou fazer uma soma das virtudes que você tem e das virtudes que você quer ter. Isso é muito bom. Mas é necessário que nós católicos, nós cristãos, voltemos a rezar de verdade. Porque a busca do objeto amado, ou o fim de todas as coisas, precisa passar pelo processo do encontro das duas presenças, Deus e eu, ou Deus e você. Por isso, façamos essa sese. Valorizemos não uma oração que nós comecemos de qualquer jeito, pois você está encontrando um amigo. E olha, eu duvido que quando você recebe uma visita ou vai ao encontro do seu amigo, você tenha tanta pressa para visitar esse amigo. Ame o momento e o tempo do encontro, da visita. Que assim seja. Todas as nossas meditações eu sempre te convido para rezar, não é? Mas agora eu afirmo. Vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos,
Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, por vossa virtude divina, precipitai nos abismos do inferno a Satanás e cada um dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus,